Olá, namastê, bem-vindos. Bem-vindos ao satsang, ao encontro, nosso encontro. Retornando, né? Depois de 2 semanas sem encontro. Uma por conta do carnaval e outra por conta do curso que foi oferecido a semana passada, na terça-feira. Vai continuar sendo oferecido uma vez ao mês, às terças-feiras, por alguns meses, diretamente lá da Índia. Então é um dia que a gente participa do outro curso, né? E não vamos perder essas oportunidades, né? Para quem não sabe, é um curso focado na liberdade dos relacionamentos. Relacionamentos e Liberdade é o nome do curso. E ele é conduzido por um professor, que chama de faculty, da UNO Academy, com intervenções da Pritaji, por meio de vídeos e enfim. Então, toda primeira ou segunda terça-feira de cada mês esse curso vai estar acontecendo, mais ou menos no formato que a gente está aqui, só que não é pelo live stream, é pelo Zoom. Eu recomendo, né? Eu tô lá de participante também e recomendo que vocês estejam acompanhando também. Eu sou de um tempo em que para conseguir as coisas estava assim, era missão impossível, né? Juntar o tempo, juntar o dinheiro e outras coisas mais para poder passar uma temporada de 20 dias, 28 dias na Warnes University, lá na Índia. E nós não tínhamos naquela época, 2005, 2006, 2007, essa facilidade que a gente tem hoje, né, de fazer reuniões online. Já tinha alguns chats, já tinha alguns aplicativos de conversa. Não era tempo do Orkut, né? Então a gente buscava lá o que, né, o que precisava para si e registrava tudo, né, em cadernos e quando voltava para o Brasil compartilhava com os amigos por meio de outros cursos que a gente dava aqui. Hoje nós temos eu sinto que é um privilégio, né, porque o professor levanta lá às 5 horas, às vezes até antes, para poder dar alguma coisa para a gente estar assistindo aqui, às 9 horas da noite. Para eles é muito cedo, né? E eles dão total atenção e estão em total presença. E não cobram nada, né? E ainda assim, muita gente diz, tô afim não, né? Então, as coisas caem na nossa mão, né? E muitas vezes são as chaves que a gente está buscando, né, intensivamente para remover da nossa vida, ou abrir em nossa vida, todos os aspectos que ainda estão de alguma forma trancados, né? Muitas vezes as chaves não são ofertadas e a gente não quer. A gente tem outras coisas mais importantes a fazer, agora não, depois, né? Todos nós temos valorizamos, né, essa nossa capacidade de postergar, de adiar. Eu acho que é porque isso nos dá um certo poder, né? Não, agora não, deixa para outra hora, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, deixa para o ano que vem. Isso de certa forma, nos faz sentir, talvez, né, que somos donos da nossa vida, né?
temos controle sobre o que a gente quer e o que a gente não quer, somos capazes de fazer escolhas, isso eu quero, isso eu não quero. Esse estado, né, em que você mais rejeita do que acolhe as coisas que acontecem, te dá uma ilusória percepção de que você controla alguma coisa, né? É interessante ver a quantidade de pessoas que se recusa a receber o que lhe está sendo dado. E parece que isso sustenta uma espécie de estado de... né, você eterniza um estado de insatisfação, de sofrimento, de mal-estar, de angústia, de tristeza, de vazio, sendo que as coisas estão sendo oferecidas a você. E eu já comentei outras vezes aqui, né? Temos um escritor, vou chamar de escritor, né? Chamado Eckhart Tolle, que exemplifica isso, né? Que ele chama de corpo de dor, como uma forma de você buscar o que você quer, mas quando você está perto do que você de fato tanto busca, você sai correndo, né? Porque isso implica que você vai deixar de ser quem você é, do jeito que você é. Você está tão identificado com o sofrimento, muitas vezes, né? Com esse estado esse mal-estar, né? Que quando uma oportunidade de fato se apresenta para você sair dessa, você recusa, porque você vai deixar de ser quem você é nesse momento, né? Quem é você se você estiver bem? Né? Quem você é quando você não está bem, você sabe, mas quem é você quando você está bem? Né? Como é que você vai, né, se relacionar com as pessoas? Como é que você vai se relacionar com as situações? Como é que você vai se relacionar com as pessoas com as quais você tem vínculos? Como é que você vai se relacionar consigo mesmo? Será que você é capaz de vai se apreciar, né? De desfrutar de quem você é? Com tantas coisas que você gostaria que fossem diferentes, né? E que, por serem como são, fazem com que você ainda não se sinta tão bem assim, né? Então, não perca a oportunidade, né? Liberdade nos relacionamentos. Aconteceu na terça passada, vai acontecer na primeira ou segunda terça-feira de abril. Nesse horáriozinho aqui que a gente está, né? Talvez um pouco antes, tipo 9 horas, 8 horas, acho que das 8 às 9. Deixa guardar essa data, né? Save the date, né? Guarda essa data. Porque você não precisa nem sair de casa, né? Você tem um guia da Oneness entrando na sua casa, né? Te olhando nos olhos, que nem eu estou fazendo aqui, e te trazendo coisas tão preciosas, né? Coisas muito preciosas. A oportunidade de interagir com um desses guias, né? Que eu conheço alguns deles já desde 2005, né? 14 anos. E ver ele aqui, né? Falando pela tela do computador, do tablet, ou o que seja, do celular, dentro de casa, né, no conforto, né, comendo as coisas que eu gosto, né, sem precisar comer comida indiana, apimentada, e sem passar calor nem frio. Conforto, né, no conforto. É um privilégio. Então, quando surgirem essas coisas, perde a oportunidade, né? Nós vivemos um tempo muito conturbado, vocês sabem disso, né? Estão olhando em volta e estão vendo que as coisas estão um pouco confusas, né? Já faz algum tempo. Possivelmente elas vão continuar assim por um bom tempo. E não estou nem sendo pessimista, nem sendo otimista. Estou só sendo realista. As coisas estão confusas e vão permanecer assim por um tempo. Não sei quanto. Muito depende de nós. Então, eu lembro
Eu costumo lembrar isso nos cursos que eu dou, que nós estamos vivendo num tempo assim, numa época dessas, que é uma época de transição entre duas eras. Quem é doador de Diksha já ouviu falar nisso? Talvez alguns de vocês também já, mesmo não sendo doadores de Diksha, né? Nós estamos numa fase de transição entre uma era chamada Kali Yuga e outra era chamada Satya Yuga. Na Kali Yuga, consciência e matéria são vistas como coisas opostas, ou seja, matéria não tem consciência, né? E a consciência não está presente na matéria, e são vistas como coisas nada a ver uma com a outra. E de 2012 para cá nós entramos numa nova era, na Satya Yuga, onde matéria e consciência são vistas e são percebidas, né? Não é entendidas, são percebidas como sendo uma coisa só. Nós, homens, seres humanos, passamos a ter cada vez mais a sensibilidade de perceber que tudo está vivo, que há consciência em todas as coisas. E isso se manifesta de inúmeras formas, né? Nas curas, nas meditações, nas nossas relações com as coisas, com pessoas, com animais, com flores, com plantas, com a água, com o ar. Nós vamos nos tornando cada vez mais incapazes, daqui por diante, de prejudicar tudo que está vivo, porque vamos perceber, sim, que há vida em todas as coisas. Então, vai ficando mais complicado não, vai ficando mais difícil nós nos comportarmos de uma forma destrutiva, danosa, a tudo que é vivo. Claro, as pessoas, mas tantas outras coisas que a gente faz e não se importa em fazer, né? Que são desprovidas de vida e de consciência. A forma como percebíamos. Então, essa mudança de uma era para outra, ela é complexa, porque a gente nasceu na era do ferro e estamos hoje caminhando na era dourada. E não temos mais os padrões de percepção que nos sustentavam na era do ferro, onde uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem tudo muito bem separado, né? No entendimento, e que gera também o nosso comportamento destrutivo, né? Para uma era onde tudo começa a ser percebido cada vez mais, estou dizendo, como sendo parte de uma coisa só. Começamos a ter vislumbres mais frequentes da unidade que há em todas as coisas. Logo, nosso comportamento vai ser diferente. Pelo menos teoricamente, né? Porque nós ainda fomos e estamos fortemente condicionados pelos aspectos da Kali Yuga. Então, para isso servem as chaves que a gente está recebendo, para isso serve a Diksha, para isso serve esse encontro, para isso servem as sessões de Diksha que eu ofereço e muita gente oferece também, assim como outras atividades, né? Onde alguma coisa vai nos sendo disponibilizada, né? Vai nos sendo ofertada de uma forma muito generosa. Você ser um doador de Diksha, você recebeu uma possibilidade incrível de transformar a si mesmo e de transformar as pessoas que estão em volta de você, também pela transformação que ocorre em você, né? Tudo que muda em você afeta e impacta fortemente as outras pessoas. Então, as nossas atividades não se restringem apenas a doar e receber Diksha. As nossas atividades incluem mais processos, né? Então, por isso que eu estou sacrificando uma terça-feira do nosso encontro, né? Para que a gente possa acessar outras formas, outras chaves, outras percepções, outras visões, outros conhecimentos. Fica o toque.
para todos. Não perca a oportunidade. Essas coisas estão sendo amplamente divulgadas em Facebook, nos grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, canais, né? Vocês viram que eu abri um canal no Telegram só para divulgar os links, né, aqui do encontro e da Oneness Meditation. E eu fiz isso para não precisar recorrer apenas aos grupos do Google, que muitas vezes me causam alguns problemas, né? Eu falei isso aqui da última vez. Então eu abri um canal no Telegram, que é um aplicativo de celular, que pode ser usado também no desktop, né? Qualquer sistema, Windows ou Mac, ou o que for. E eu estou aguardando que você se inscreva no canal, que é por onde eu também vou estar passando essas informações, né? Aqueles que querem recebê-la. Por isso que eu fiz um canal, não é grupo não, né? Não é usado para debater nada, é só um canal para divulgar os links aqui do encontro, como eu fiz hoje já, pela primeira vez, e outras informações de coisas legais que vão sendo oferecidas aqui. Então, bom ver vocês novamente, né? Eu também sinto falta do encontro. Dá um trabalhão fazer isso aqui, né? Eu estou aqui sentado na frente do computador desde as 4 da tarde, para fazer ele começar às 10 da noite, né? A gente preparar as coisas e divulgar os links. Então, é um trabalhão, mas eu gosto muito, né? Acho que vale a pena mesmo. E uma vez que o encontro termina, tem a Oneness Meditation, que ainda é uma forma incrível da gente acessar um estado, né? A Oneness Meditation é uma transmissão de energia e presença em silêncio, não tem palavras, né? Mas tem uma forma de conexão que transcende as palavras. Então, as duas coisas fazem parte do mesmo encontro. Eu as mantenho separadas, porque muita gente só consegue entrar no encontro para receber a Oneness Meditation às 11h15 da noite, né? Mas ela é parte integrante aqui do encontro, porque são mais 30, 40 minutos em que a gente fica junto, em presença, sem precisar falar nada, né? Só se conectando e reforçando. Reforçar, gente, é uma necessidade, né? Nós não temos facilidade em sustentar uma conexão. A gente se distrai facilmente com os eventos da vida, com as coisas que dão certo, com as coisas que dão errado, e quando você vê, você se desconecta, porque a vida não está muitas vezes seguindo do jeito que você esperava. Você tinha uma agenda, né, e a vida tem outra. Então as coisas vão acontecendo não mais de acordo com a sua agenda, é assim que você eventualmente sente. Então você se desconecta da vida, né? Se a vida não está seguindo os meus planos, eu, né, vou seguir outra vida, né? Vou buscar realizar minha agenda própria, minha agenda pessoal, ainda que isso me cause um enorme sofrimento e muitos transtornos, né? Nessas horas, quando isso acontece, eu me desconecto. E quando eu me desconecto, quando isso acontece, não é só de Deus, do divino, da consciência universal, o nome que queira dar. Eu me desconecto de mim mesmo, né? Não é uma desconexão de algo que é externo, é um estado de desconexão interna. E eu perco meus valores, eu perco a minha capacidade, né, de encontrar soluções para situações que se apresentam e muitas outras coisas, né? Boa parte do tempo nós estamos desconectados. Quem vem recebendo a Diksha e sabe da importância, né, sabe também que a Diksha
se manifesta no planeta para nos permitir a conexão, porque é a partir dela que tudo mais se manifesta. Uma pessoa desconectada fica perdida, né? Boa parte do tempo ela está perdida. Que nem a criança que experimenta, né, soltar a mão do pai. Né? A gente solta a mão do pai para andar com as próprias pernas, né, escolhendo para onde quer ir. Né? Mas a gente não pode se desconectar. E a gente se desconecta. Então, é muito importante, eu estou fazendo um alerta, né? Mantenha-se conectado, mantenha-se conectada, para que você viva melhor. Né? Ambos os lados, né? Quando você se desconecta, você é uma ponta, e aquilo com o qual você se conecta é a outra ponta. Quando você se desconecta, e é você que se desconecta, ambos, né, as duas pontas se ressentem disso. A presença divina se ressente e você se ressente, porque você é também uma manifestação da presença. Sri Bhagavan diz, né? Homem e Deus são nada mais do que extremos do mesmo fenômeno, né? São duas pontas do mesmo fenômeno. Quando ele fala isso, a gente meio que, tá, né? Que legal, tal. Mas a compreensão disso, né, a gente sente na pele. Quando você se desconecta, tudo fica desconectado. Né? Tudo aquilo que se manifesta ou não se manifesta em volta de você fica meio, né, desvitalizado, desenergizado, e você visita com mais frequência estados de isolamento, de solidão, de tristeza, de doença, de falta de prosperidade, de dor física, de dor emocional, de dor espiritual. E fica com os relacionamentos, todos eles, né, bastante comprometidos. Então, conexão é a chave. O que impede você de sustentar as conexões é a sua lição de casa. Né? É o que você precisa averiguar, investigar e encontrar uma forma de transformar. Encontro aqui tem essa finalidade também, né? De nos permitir essa reconexão. Portanto, a Oneness Meditation no final é o meio de você acessar isso de uma forma mais mística. Né? Então é isso. Quero deixar aberto desde já o espaço para as perguntas, tá bom? Fique à vontade, você sabe que essa areazinha de baixo aqui é onde você pode colocar as suas questões, né? Ou aquilo que vocês gostariam que eu comentasse. O encontro ele se sustenta por meio das questões que vocês colocam. Né? Nos últimos encontros que a gente registra as perguntas, né? O volume de perguntas está sendo pequeno, né? Eu fico falando, boa parte do tempo. E vocês estão um pouco retraídos, né? Estão mais retraídos na vontade de colocar as suas questões. Eu, por um lado, eu compreendo isso, né? Eu também nunca fui de colocar muitas questões nos encontros que eu participei, né? Mas eu me beneficiei demais de tudo que sempre foi colocado, perguntado, questionado por outras pessoas também. Né? Todas as questões são de todos nós. Você muitas vezes é apenas o porta-voz, né?
Às vezes você traz uma questão que nem é tão forte, mente sua, mas você tem necessidade de encontrar uma resposta. E quando esse questionamento vem, quando a resposta supostamente vem também, isso se expande. Tudo aquilo que fica mais claro em você fica mais claro para todos e vice-versa. Né? Então é importante nós buscarmos clareza de tudo, de tudo. E eu lembro aqui que todas as perguntas são importantes, né? E não tem pergunta boba, não tem pergunta. Então, o encontro aqui ele tem dois aspectos. Um é a questão pessoal, né? Você consegue verbalizar algo que você sente que a resposta eventualmente pode te ajudar a lidar com uma situação, uma ou mais situações. E um segundo aspecto é a oportunidade que eu tenho aqui de estar comentando coisas que têm uma importância coletiva, né? Algum processo, alguma novidade, né? De Sri Bhagavan, da ONU Academy, de Krishnaji, de Pritaji. Então, eu aqui disponibilizo as duas coisas, né? Eu sou meio porta-voz e também me disponibilizo para as questões pessoais, né? Então façam uso do espaço criado aqui. A gente teve também uma oferta feita uma oferta e uma divulgação feita pela ONU Academy. Eu vou aproveitar aqui para colocar, fazer um pouco de propaganda dessas coisas, para participar de 4 cursos que fazem parte de um pacote só, de 28 dias, divididos em 4. Então são 4 cursos de 7 dias, oferecidos lá na Índia, lá na ONU Academy. E nesses 4 cursos, em 7 etapas de cada um deles, totalizando 28, estaremos recebendo 28 tesouros. Então, gente, é muito bonito, né? Porque eles vão construindo meios de você encontrar, como eu já mencionei aqui hoje, chaves, né? Que você faz uso para se libertar dentro do seu campo individual, né? Cada um tem a sua história, cada um tem as suas situações particulares, cada um de nós tem um estado de consciência, cada um de nós tem uma experiência já de vida, uma maturidade, mas todos nós, boa parte do tempo, experienciamos coisas muito parecidas, né? E quando lá na Índia eles identificam que a gente está preso numa situação de vida, né? E não é uma outra pessoa não, né? São milhares de pessoas que estão vivendo a mesma história, né? Passando pelas mesmas dificuldades. Eles vão trabalhando no sentido de oferecer curas, né? Liberações desses estados. Então eles chamam isso de tesouros, né? Os tesouros sempre foram, ou estão sendo, né, ofertados como meios de liberação do sofrimento. A Diksha vem ao planeta Terra por uma visão de Sri Bhagavan e de Sri Ama,
mas que vem com a visão e uma intenção muito forte, uma sankalpa, de liberar todos os seres humanos de todo o sofrimento. E, ok, isso se dá, em parte, pelo recebimento, pelo acesso, pela conexão, como eu estava falando até há pouco, mas também pelos processos aos quais você se submete, né, para receber algo mais, para seguir adiante. Né. Então, muitas vezes, a gente precisa, sim, fazer um trabalho, ou se propor pessoalmente a fazer uma imersão, né. E eu fiz inúmeras vezes. Né? Então, eu estou falando aqui realmente de experiência própria. Tá bom? Então, eu vou dando mais detalhes com o tempo, mas são quatro processos, cada um deles de 7 dias, lá na One Academy Índia, que vão acontecer acompanhando as estações. Então, agora em abril vai ter o primeiro processo de 7 dias, depois, quando mudar a estação, né? Não sei se muda igual aqui, né? Aqui é outono, depois vem o inverno. Lá, eu não lembro se agora é primavera, depois vai ser verão. Eu sei que vai esquentando, né? Mais para junho vai ficando muito quente lá. Possivelmente é verão. E então, possivelmente em julho vai ter outro, em setembro outro, em dezembro outro, né? Que se repete no ano que vem novamente. Então, 4 vezes ao ano nós vamos ter 4 processos, 7 dias, totalizando aí 28 dias, onde nós estaremos recebendo 28 tesouros. E cada dia desses 7 dedicado inteiramente a cada um deles. Tá? Muito legal. Oi, Núbia. Saudades de estar por aqui. Namastê. Namastê, Núbia. Núbia, se tu mesmo quando percebo o momento em que a desconexão se inicia, algo mais forte me impede de manter o meu estado de paz e alinhamento. Existe um mantra que possa ser feito nessa ocasião? Existe o Mula Mantra, né, Núbia? Você deve conhecer, né? O Mula Mantra é o mantra que usamos para acessar a presença, especialmente antes de estarmos recebendo a Diksha. Né? É um mantra que invoca Deus, invoca consciência superior, invoca a inteligência universal, divino, o nome que queira dar, né? Tem tantos nomes, né? Procurando dar nome a alguma coisa que não tem nome. Então, o mantra, ele serve sim para a gente se conectar. É uma das, não é a única, né? Mas é uma das importantes funções do mantra, do Mula Mantra em especial, é essa. Né? Então, eu não sei se você conhece ou não, né? Não sei o quanto você está familiarizado. Existem inúmeras versões, é fácil de achar no YouTube, e tem muita gente gravou versão própria, né? Muitos cantores, muitos musicistas, e eu tenho aí umas 30, 40 versões diferentes, né? E a gente canta o mantra sempre antes de começar a Diksha. Mas você pode fazer uso do mantra em qualquer situação do seu dia, e você pode ensinar esse mantra, você pode aprender e ensiná-lo a qualquer pessoa também. Então, o mais importante, Núbia, nesse momento, é você saber que você está desconectada, né? Porque muitas vezes a gente não sabe. A gente simplesmente se desconecta e vai, né? A gente muda de estado, de conexão para desconexão, e não percebe que desconectou. Esse é o X da questão que eu acho que é mais importante. No momento em que você identifica, né? Ou que você está desconectado porque não está sentindo nada, porque está, né? Ou porque as coisas pararam de acontecer de um jeito legal na sua vida, né? As coisas estão acontecendo de um jeito que, meu Deus, né? Não está legal, né? Eu não estou bem, as coisas não estão bem, e eu não estou bem com as coisas que não estão bem, e uma coisa
segura a outra, né? Uma coisa sustenta a outra. Então, sacar, perceber, né, que o que está acontecendo em volta de mim está acontecendo porque eu estou desconectado, já é uma coisa muito importante. Aí você tem o que fazer, né? Então, claro, sem dar a receita do bolo, né, porque cada um de nós tem um jeito pessoal de se conectar. Você pode abraçar uma árvore, você pode fazer uma caminhada no parque, né, você pode ter uma interação com a natureza, né, que é uma forma muito fácil da gente se conectar, né? Você está, né, dentro de casa, entre quatro paredes, e de repente você sai, né, e respira um ar, caminha, nada, corre, dança, faz alguma coisa com o seu corpo que inclua a natureza, facilmente você se reconecta, né? Porque, entre outras coisas, você sai da mente. A mente é que sustenta a sua desconexão. Então, o mantra vai ajudar, mas tem outras formas de você se reconectar, né? Às vezes a gente não sabe cantar o mantra, às vezes a gente não gosta, né? A gente só quer ouvir, mas não sabe o que o mantra está falando. Então, o mantra é legal, mas, né? Então, sim, o mantra é fortíssimo. O mantra, você pronuncia palavras que foram criadas por uma tecnologia extremamente sofisticada para você invocar e manifestar em sua vida uma série de coisas que são fundamentais, né? Mantra não é cantar uma musiquinha, né? É diferente de uma reza, porque ele faz uso, sim, né, da pronúncia de certas letras, conjuntos de letras, né? E quando isso é emitido, né, quando você fala uma palavra sagrada, ela se materializa diante de você, né? Então o mantra, quando ele é bem invocado, ele tem um poder muito grande. Mas tem outras coisas mais que a gente pode estar fazendo, né? Então, se você ainda não conhece, procura aprender o Mula Mantra. Vá fazendo uso dele, receba a Diksha, busque a natureza e faça, né, uso de técnicas de meditação. Crie um altar, se você ainda não tem. Receba a Diksha do seu divino, no seu altar. Cante o mantra na frente do seu altar. Cante o mantra enquanto você faz alguma coisa na natureza, né? Faça coisas que tenham leveza e você vai se reconectar. E aí você percebe que você se desconectou de novo. Tem importância. Importante, como eu já disse, é você perceber que você está desconectado. Aí você vai atrás outra vez, né? Como eu já disse também, é muito comum e é muito incomum nós nos mantermos conectados o tempo todo. Porque a gente tem uma mente, né? E nós temos condicionamentos e nós temos inúmeras cargas dentro de si que, né, se mostram o tempo todo no nosso inconsciente. Então, não se exige estar conectado, né? Mas, no momento que você percebe que é possível fazer algo, faça. Pode ser que depois você se desconecte novamente, não tem importância, faz de novo. Procura sustentar o seu estado, né? E, simultaneamente, vai identificando o que é que faz com que você se desconecta. O que é que te puxa, né? O que é que te fecha, o que é isso que separa você. Então, é um trabalho paralelo, né, de consciência. Então, primeiro, prático, fazer algo para se conectar e, simultaneamente, paralelamente, identificar o que te leva à desconexão. Que força é essa? Porque você está, né, cedendo a duas forças diferentes, né, invocando uma e cedendo a outra, né? Então é isso que faz de nós o guerreiro, né? Porque, apesar das coisas que te dizem não, você vai em busca do sim. Tá bom, Núbia?
Oi, Laura. Bom te ver aqui, Laura. Setu, como podemos entender o desprendimento do Oriente se nascemos no materialismo ocidental? Eu vou fazer uma colocação, Laura, porque você está dizendo, você está colocando em oposição Ocidente e Oriente, né? O Oriente não é tão desprendido assim, não, né? Vamos só colocar os pingos, os is, né? Assim como nós ocidentais, pela própria natureza do nosso encontro aqui, não somos tão absolutamente materialistas também, né? Então, ponderando as duas coisas. As tradições orientais, elas são mais antigas, né? São de povos que existem há mais tempo. Tudo bem, nós temos aqui, né, o primeiro povo, né, os nossos índios, né, o povo da terra mesmo, né, que já estava aqui quando a gente chegou. Possivelmente não seja tão materialista assim, embora esteja no Ocidente também. Mas, ficando com a civilização, né, a gente vai encontrar a materialidade e a espiritualidade em todas as culturas, né? Não é um privilégio do Oriente ser desmaterializado, né? Não é, né? Então, dentro das culturas orientais, né, dentro do hinduísmo, você vai encontrar de tudo, né? Vai encontrar as divindades, né, dedicadas aí como Lakshmi, né, dedicadas à manifestação da prosperidade, né, uma deusa toda coberta de ouros e moedas, né, representando a prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Então, quando você olha para uma imagem de Lakshmi, o que você vai ver ali é absoluta materialidade também manifesta, né? E é uma deusa, né? Então essa necessidade de fazer uma distinção, uma separação entre uma coisa e outra, ela não corresponde à realidade, né? O que nós temos aqui, talvez mais do que no Oriente, né? Vivemos talvez de uma forma mais intensa, né, o estado de desconexão. Em parte, né, pela nossa cultura, né, pela origem, né, pela presença das igrejas, que são extremamente materialistas, né, e em inúmeros aspectos, né, muitas delas, né, onde materialidade e religião estão, né, bem mescladas, estão bem misturadas, né, muitas vezes de uma forma dissimulada, mas estão, né. Uma vez, muitos e muitos anos já, mas muitos anos mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer o Vaticano, né? Fui até lá, estava fazendo uma viagem pela Itália, conhecendo várias coisas. Eu era moleque, assim, tinha 17 anos, mochileiro, caminhando pela Europa, né? E fui parar no Vaticano, que é uma cidade independente dentro da Itália, né? Um país independente, com sua prefeitura, com tudo mais. Mas é a igreja, né? É a igreja. Pois mais adiante eu vim saber, né, que a cidade se sustenta tendo coisas, né, como a Fiat, como, não sei se ainda é, enfim, mas determinados bancos, né, então, o Banco do Vaticano é um banco muito forte, né. Então a ideia de materialidade e espiritualidade já são meio mescladas aqui no Ocidente. E no Oriente não deixa de ser também, né. Quando falamos em espiritualidade, né, que é uma coisa que acho que a gente pode se abrir para ela, é compreender que a espiritualidade não é desprovida da materialidade, né. Um pouco tem a ver com o que eu comecei falando aqui hoje a respeito das eras, né. Começamos a perceber cada vez mais que matéria e consciência são o mesmo, né.
que não existe matéria desprovida de consciência, como era percebida na Kali Yuga, né? Comecei falando isso aqui hoje. É um pouco por aí, né? A gente vai percebendo que, né, a necessidade de estar separando o que é espiritual e o que é material não faz sentido mais, né? Tudo é espiritual, inclusive o que é material, né? O que vai variar, talvez seja essa questão que mais te preocupa, né, é o nosso comportamento, né? Quando a gente tem como meta de vida enriquecer, né, construir patrimônio, comprar coisas e mantê-las, né, ter coisas, né, e expandir, né, os nossos domínios, né, pela matéria, né, pela posse de coisas, né? Porque a nossa consciência, nosso estado de consciência diz, né, eu sou o que eu tenho, né? Se eu não tenho nada, eu não sou nada. Se eu tenho muitas coisas, eu sou uma pessoa muito grande, isso é enorme, né? Quanto mais coisas eu tiver, maior eu serei, né? Mais importante, mais poderoso, né? Então isso tá introjetado, né, na nossa consciência, no nosso consciente e no nosso inconsciente. Então temos quase que compulsivamente necessidade de adquirir, né? Não é só coisas materiais, não, adquirir o que for, né? Até conhecimento, né? O ego do cara que sabe muito é igualzinho o ego do cara que tem muito, né? Não é muito diferente, né? Ele se engrandece por coisas adquiridas de fora para dentro, né? Não lhe pertenciam, mas que, uma vez que eles adquirem, ele passa a ser dono daquilo e ele passa a se sentir mais forte, mais poderoso, né? Maior. Então isso é muito forte, né? Né? No nosso estar na vida, né? E o que existe no Oriente não é que o Oriente não tenha essa valorização das coisas materiais, mas eles têm um acesso tradicional, né, e cultural de serem o que são, né? Ou seja, você cresce em consciência, você se torna uma pessoa incrível, né? Mesmo que você não tenha nada. Então existem muitos mestres, né, que tem o Gandhi, né, mas muitos mestres que, né, tudo que o cara tem é um pano amarrado à cintura, uma fralda, como Ramana Maharshi, né? É nada, não possui nada, né? E são seres grandiosos. Nós não temos esse exemplo aqui no Ocidente, né, tão facilmente. Então, tem uma questão cultural aí que se coloca também, né? Mas hoje a gente está se encaminhando para uma compreensão onde essas duas percepções, né, por meio de toda uma globalização também, né, da informação e de como as coisas circulam, né? Quando eu era adolescente, eu não tinha acesso a nada do Oriente. Para mim, né, ler, descobrir que existe Índia, o que existe na Índia, demorou. Foi lá pelos, né, 16 anos que me caiu um livro, né, uma viagem de um cara para a Índia. Aí eu comecei a descobrir que existem outras formas, né, de se viver e de se olhar para as coisas diferente da que eu tinha até então. Então, nós ainda temos muito a aprender com o Oriente, né? Mas é bom não fazer essa separação entre matéria né, e espiritualidade, né? Porque isso está presente em todas as culturas, inclusive no Oriente, né? Fortemente no Oriente. E só para fechar a sua questão, né, que você colocou, como entender o desprendimento do Oriente? Para nós não vai ajudar muito a entender, né, Laura? O que vai nos ajudar é compreender como a gente sofre quando a gente não tem, né? Ou seja, nós não temos o desprendimento, né? Que é a palavra que você está usando aqui. Nós estamos sim presos, né? E quando perdemos algo que tínhamos e não temos mais, isso nos causa um sofrimento muito grande. Porque, como eu já disse aqui, nós somos o que temos. De repente você deixa de ter alguma coisa, então parece que você se torna uma pessoa menor,
né? E quando esse sentimento se manifesta, você entra em sofrimento. Porque você olha para outras pessoas que têm coisas que você não tem, né? É assim que a gente faz, a gente olha para o vizinho, olha para o outro, né? Para a amiga, para o amigo, e de repente essas pessoas com as quais a gente se compara o tempo todo são algo maior do que nós somos porque tem mais coisas, né? E no Oriente isso também está presente, está, mas de uma forma menos acentuada, né? Então você pode ser uma pessoa extremamente valorizada não pelas coisas que você tem, mas por quem você é. E nós aqui no Ocidente estamos aprendendo isso, né? Estamos buscando nos tornar pessoas melhores independentemente do que temos ou deixamos de ter. Eu digo isso pela quantidade de pessoas que estão em busca, né? Que frequentam, né? Para mim ficar no âmbito pessoal, as pessoas que vêm para uma sessão de Diksha, né? Empresários, né? De todos os tipos, gente, né? Gente que tem, né? Também. E que está vendo que, embora tenham muitas coisas, né? Não estão plenamente realizadas, não estão plenamente felizes. Algo mais está faltando. Então eu tenho esse contato quase que diário, né? Com essa condição aqui do Ocidente. Então tem uma lição que está sendo aprendida aí, né? E novos valores que estão se manifestando, né? Em grupos cada vez maiores. Tá bom, Laura? Oi, Bárbara Ruela. Setu, boa noite. Uma curiosidade me surgiu. A Diksha não é algo que se limita a uma religião, mas bebe muito das filosofias orientais. Nesse sentido, como a Diksha é associada com relação a espíritos e seres sobrenaturais? Olha, Bárbara, não tem essa relação, não acontece, viu? A gente não associa a Diksha a isso. Diksha, a palavra Diksha vem do sânscrito. Não sei se você sabe, né? Talvez você já saiba. Mas Diksha significa transmissão de energia sagrada. É isso que é Diksha, né? É uma manifestação de energia que é canalizada de inúmeras formas e que vem provocar uma mudança na forma como você percebe a realidade. Ela vem provocar uma mudança neurobiológica, ela altera áreas do seu cérebro, né? Ela ativa alguma coisa no seu sistema, no seu cérebro, né? Desativa outras que te mantêm ainda em dualidade, né? Uma percepção dual das coisas. Então, sim, a Diksha não tem nada a ver com religião, isso mesmo. Mas ela se manifesta numa cultura que tem também uma variedade de religiões enorme, né? Enorme. A gente tem o hinduísmo como base, ok, mas tem outras coisas que acontecem lá, né? E tem as tradições culturais. Então, a forma como eles denominam isso lá, na Índia, eles chamam de tecnologia ancestral, né? Então, não é religião. Religião é outra coisa. Mas a Diksha, sim, né, para que você se torne um canal dela, para que você seja transformada por ela, você faz uso de determinados recursos que são tecnologia ancestral, como, por exemplo, uma técnica de meditação, como a chakra dhyana, né, o Ananda Mandala e outras mais, né, temos várias. Quando você faz uso de alguma coisa, né, para abrir seus canais de energia, né, que também é um conceito oriental, mas não tem nada a ver com religião, né, todos nós funcionamos por meio de fluxos de energia pelo nosso sistema, né? Pelos nossos chakras, pelos nadis, que são ativados por sons, por cores, por pensamento, por emoções. Tudo isso não é religião, tudo isso é realidade, né? É assim que acontece. Todos nós temos aura, né? Todos nós temos um campo energético né, que é expandido mais ou menos. Então, essas coisas não são religião, mas elas existem. Não por um sistema de crença, mas por uma percepção, né? Qualquer pessoa pode fechar os olhos e visualizar coisas, independentemente
da religião que segue. Então, a finalidade da Diksha, para não perder o ponto, é levar você a se tornar uma pessoa mais sensível, a se tornar uma pessoa isenta de tanto sofrimento, né? Eu falei aqui hoje, né? A finalidade da Diksha é levar todos os seres humanos à liberação do sofrimento, e esse sofrimento ele vai se apresentar, ele vai se tornar visível e ele vai ser dissolvido, diretamente ou indiretamente. Então, a finalidade da Diksha é criar, co-criar, né, por meio da transformação das pessoas, uma realidade diferente, que começa pelo indivíduo e se manifesta no coletivo. Ponto. Né? Isso é para isso que a Diksha está no planeta. Né? A finalidade de criar pessoas, né, e ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores, a conviverem de uma forma melhor, a acessarem mais estados de amor, né, e crescerem como indivíduos e crescerem como coletividade. Né? É fazer o jardim florir. Né? Então, a finalidade da Diksha é essa. Agora sim, pode ser que certas pessoas desenvolvam certas capacidades que já são natas nela. Né? Talvez, né, talvez você seja mais capaz de interagir com seres que não estejam encarnados. Né? Mas a Diksha não necessariamente vai te levar a isso. Né? Não há uma associação, né, da relação da Diksha com o espiritismo, né, ou com entidades invisíveis. Né? Ainda que elas existam, né, ainda que elas estejam presentes de inúmeras formas, né, não há um direcionamento, né, para que um doador de Diksha passe a se relacionar com essas coisas. Né? Não quer dizer que você né, talvez tenha já um certo grau de mediunidade, né? Muita gente tem, né? E veja coisas. Né? Muita gente vê coisas aqui no Awareness Meditation. Né? Muita gente vê presenças, ou quando eu faço, né, presencialmente, as pessoas vêm me contar, nossa, eu vi tanta coisa aí junto com você, né? Seres e luzes e tal e tal. Né? Eu não vejo, mas tem muita gente que vê. Né? É por causa da Diksha? Não, não é por causa da Diksha, é porque a pessoa está aberta, né? Tá com o sistema dela, né? Especialmente o Agni, né? O sexto chakra mais expandido, mais livre, então se torna mais capaz de ver coisas que normalmente a gente não enxerga. Né? Então isso é muito comum. Mas a Diksha não tem a finalidade de levar você a isso, muito menos de fazer uma religião disso. Né? Então tem pessoas que têm certos dons, né? Tem pessoas que, lá na Índia eles chamam de pessoas místicas, né? Místicas não, pessoas que têm a visão mística. Né? Então você está lá junto né, com os guias, com os monges, tem lá uns 100 monges, né? E 4 deles têm a visão mística, os outros, né, 96 não têm. Né? Então muitas das coisas que são relatadas vêm desses monges que têm essa sensitividade maior. Né? Mas não é um fenômeno que acomete a todos. Né? Então a relação com as coisas ela é natural. Ela se dá não porque a Diksha bebe no Oriente, não. Né? Lá na Índia eles nunca ouviram falar em espiritismo, eles não sabem nem do que é esse negócio. Né? Já fizemos, porque os brasileiros nos encontros com os guias lá muitas vezes vêm, né, com questões relativas ao espiritismo tal, e eles olham assim, eles não sabem do que a gente está falando, eles não conhecem. Né? Eles não conhecem. Né? Então, a Diksha é uma energia que está presente nas diferentes culturas hoje, né? Algumas mais materialistas, outras menos. Né? O número de chineses é o maior grupo, né, que frequenta lá a Índia, né, que vão lá para os cursos, sempre foi, desde todas as vezes que fui para a Índia, o maior grupo de
gente que tem lá são chineses, né? E depois vem os russos, depois vem os norte-americanos, depois vem os latinos, né? Os brasileiros em grande número também, mas não só. E então a Diksha está presente nas mais diferentes culturas, nos mais diferentes tipos de pessoa, ajudando todo mundo a crescer como pessoa, né? A se tornar uma pessoa melhor. E é isso, bem simples. Tá bom? Elaine, na ONU eu sempre te via com as cinzas que os indianos usam no corpo. Pois é. Né? As coisas que as pessoas veem são muito interessantes, né? Às vezes é uma projeção delas mesmas, às vezes elas estão acessando algo que se manifesta, né? Às vezes elas acessam algo que está no inconsciente coletivo, às vezes elas veem pessoas, né? Muita gente vê o Osho comigo, né? Nas Zonas Meditation. Muita gente vê Shri Bhagavan comigo, né? Muita gente vê mestres, né? Que eu não sei o nome, mas que existem, né? Mestres ascensionados. Eu mesmo não vejo nada, né? Eu estou ali. Mas pessoas veem, né? E para mim o que importa é o que você sente quando você vê, né? O que acontece com você quando você tem uma percepção de algo, né? Pode ser um ser, pode ser uma luz, pode ser... O que acontece quando você, né, na sua percepção das coisas, nos seus sentimentos, nas suas relações com as coisas, consigo mesmo, quando você vê coisas que você não via antes? É isso que importa, né? É isso que importa. Então, estou terminando aqui o nosso encontro de hoje, essa parte do encontro, né? Vou me preparar já para a Oneness Meditation, que começa em 10 minutos. Namastê, gratidão pela presença, pelas perguntas ótimas, né? Reabrimos aí a sala em 10 minutos com a Oneness Meditation. Por favor, não deixem de receber a Diksha, tá bom? E a presença que se manifesta não. Faz parte, né? Parte bem importante aqui do encontro. Namastê.